Vamos lá, pessoal. Eu vou agora para o vídeo 2, tá? Eu vou apresentar a explicação e a interpretação do texto, tá bom? Vamos lá, então. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso significa, ele é uma linguagem bíblica, tá? Que você concorda com a situação, que você tá ok, tá de acordo, tá bom? Que a paz de Cristo reine em vossos corações. Isso se refere-se, tá? Que o Espírito Santo, que vem lá de cima, nós temos duas vidas, a vida terrestre e a vida lá de cima, que é a vida espiritual. Então o Espírito Santo vem de Deus. Então que ele reine dentro de você, dentro do seu coração, tá bom? E reine da seguinte forma, pelas qualidades pessoais. Uma delas é a paz de espírito. Que só a paz esteja dentro de você. É assim, que sua consciência esteja limpa, tranquila, calma, serena, que você fez de tudo na situação, tá bom? Mas que não deu certo. Que você fique em paz, com aquela calma e aquela tranquilidade pessoal. Isso é que vem lá de cima, é uma paz interior, tá bom? E as outras formas, as outras qualidades pessoais, eu vou citar aqui algumas, tá? Em resumo, é a piedade com a pessoa, a misericórdia, o perdão, a própria compaixão, é amar o próximo como a ti mesmo, entendeu? Essas são as qualidades pessoais, que é tudo que vem do Espírito Santo, isso. É você ser semelhante a Deus, ao nosso Senhor, e fazer tudo que Ele gosta, ok? Vamos lá para o outro agora, então. E ricamente habite em vós a sua palavra. A sua palavra é a Bíblia Sagrada, tá bom? Ricamente e habite. O que quer dizer? Que grandemente você leia a Bíblia e pratique o que está na Bíblia. Muita gente hoje lê a Bíblia e não pratica. Muita gente. É ler a Bíblia diariamente. Você pega lá uns 15 minutos, 10 minutos por dia e lê um capítulo. Reflete, pensa, entenda o que está querendo dizer o capítulo, sabe? E pratica todo dia. Então, muita gente hoje vai na missa aos domingos, vê a missa todinha. Nossa, sai lá com leve da missa, que entendeu tudo. No dia seguinte, não faz nada daquilo que você aprendeu na missa no dia anterior. Não faz nada. A pessoa fica endemoniada, né? E não pratica nada. Então, pratique, leia e pratique, ok? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Mateus foi um cobrador de impostos, entendeu? Então, Jesus estava andando na rua e viu Mateus sentado na coletoria de impostos. Aí Jesus chegou até Mateus e invocou ele. Aí Mateus seguiu Jesus. Ele abandonou tudo que tinha, casa, família, e seguiu Jesus na sua trajetória, na sua caminhada de testemunho, pregação, e largou tudo. Que exemplo, né? Bora lá. Glória a vós, Senhor. Depois que os 3 reis magos saíram de Israel, que visitaram Jesus, os 3 reis magos, eles eram do Oriente, tá? Eram pessoas muito sábias, profetizavam, entendeu? Adivinhavam as coisas, davam conselho à nação toda, eram muito inteligentes. Até astrólogos eles eram. Então eles partiram do Oriente, profetizaram,
e foram ver o nascimento do menino Jesus em Israel. Eram três, tá? Gaspar, Baltazar e Belchior ou Melchior, tá bom? Aí eles partiram do Oriente e foram até Israel, onde Jesus nasceu, Belém. Nessa caminhada, eles foram direcionados por uma estrela, tá bom? No caminho, essa estrela brilhava. Quanto mais brilhava, é que eles estavam certo caminho, que eles estavam chegando lá. E chegaram. Quando chegaram, fizeram aquela homenagem maravilhosa ao Messias. Eles homenagearam Jesus com ouro, incenso e mirra, como símbolo do Rei do mundo, o símbolo do Messias. Nasceu o verdadeiro Filho de Deus. Aí depois que eles fizeram a visita, eles voltaram para o Oriente, felizes da vida, né? Porque o que eles profetizavam, eles viram. Uma tamanha felicidade. Após esse fato da visita dos três reis magos, o anjo do Senhor entrou em sonho a José e lhe disse: José, pega o menino e a sua mãe e vá para o Egito, tá? Porque o rei Herodes está procurando achar o menino para matá-lo. Então fica até o Egito, até que eu avise. O rei Herodes, ele tinha um poder muito grande em Israel. Então ele já sabia, através dos profetas, que ia nascer o Messias. Então ele já estava, entendeu? Nervoso, não queria perder o poder. Estava maior comentário na cidade que o Messias ia vir, que ia nascer. Através desse fato, ele estava preocupado, tá? E ele fez um decreto de matar todos os bebês recém-nascidos em Israel. Foi aquela matança total. Ele matou, né? Ele só não matou Jesus porque Jesus, através do sonho do anjo do Senhor, José saiu de Israel e foi para o Egito. Mas nisso tudo, os três reis magos, né, entraram em Israel. O próprio rei Herodes falou para os reis: ó, quando vocês virem o menino Jesus, me avisem. Os reis magos sabiam, profetizavam, né, adivinhavam coisas, que ele queria matar Jesus e não avisaram. Então os reis visitaram Jesus, não avisou e voltaram para o Oriente. E o decreto do rei Herodes foi horrível, que maldade, né? Ele acabou não sabendo da morte de Jesus e foi aquela matança de bebês na época. Mas vamos lá. Então, José pegou um menino e sua mãe e saíram de Israel e foram para o Egito. Durante essa caminhada aí, uma fé inabalável, tanto a José como Maria. E olha que privilégio, e carregando o menino Jesus. Maria, com aquela fé que Deus na frente, nada vai me acontecer. Maior extrema pobreza, uma pobreza enorme. Eles foram para o Egito, mediante a um jumentinho que levou eles, um animal. Olha que pobreza. E chegou até o Egito, graças a Deus. Então depois eles ficaram alguns anos no Egito, tá bom? E aí o anjo do Senhor entrou em sonho novamente, a José e lhe disse: volta para a terra de Israel, porque o rei Herodes, aquele que queria matar o menino Jesus, ele morreu.
Aí José se levantou-se à noite, pegou o menino, pegou sua mãe e eles voltaram para a terra de Israel. Quando chegou na terra de Israel, é, o rei de Israel era o filho de Herodes, o Arquilau. Então eles tiveram medo de ir até lá. Aí o anjo novamente entrou em sonho a José e falou: ó, saia daí e fique na cidade de Nazaré. Prevenção, né? Tinha matado, mas estava o filho. Então o anjo do Senhor entrou no sonho de José e falou que era para ir para a região da Galileia, na cidade de Nazaré. Tudo que se cumpriu, que diziam os profetas, foram concretizados, aconteceram, entendeu? E aí na cidade de Nazaré, Jesus Cristo foi criado lá, desde pequeno. Então, desde pequeno, Jesus Cristo já desenvolvia espiritismo. Ele ficava no meio de adultos, quando era criança, e explicava o espiritismo. Ele dava testemunho e pregava. Todo mundo ficava perplexo, admirados com a sua sabedoria, com a sua inteligência. Então, Jesus Cristo foi criado em Nazaré, desenvolveu o espiritismo. E no primeiro milagre que ele fez, foi num casamento em Canaã, quando jovem. Ele estava num casamento juntamente com sua mãe Maria, o vinho acabou. O que ele fez? Ele pegou o barril, encheram de água o barril, e o barril foi transformado em vinho. Todo mundo ficou assim, pasmo. Viram o milagre. Nossa, que poder, né? É o Messias. Aí depois foram feitos vários milagres. Bem como cura de paralíticos, cegueira, surdez, entendeu? A lepra, que era uma doença bem contagiosa na época. A lepra era ferida na pele, que comia toda a pele, entrava nos órgãos, era uma doença fatal, terminal. Todas as pessoas que tinham lepra saíam da cidade e ficavam isoladas para morrer. Aí Jesus curava as pessoas que estavam com lepra. Aí essas pessoas tinham que voltar na cidade, entrar no templo e dizer que foi curado, para voltar à sociedade. Olha quantos milagres. Fora tudo isso, né? Coxo, que eu falei, surdez, cegueira e etc. Ele ressuscitou mortos. Então Jesus ressuscitou Lázaro e também uma jovem menina, que já estava morta na cama, dentro de uma casa. Essa casa estava cheia de gente, velando, né? Olhando para a menina, né? Aí Jesus chegou dentro dessa casa. Quando Jesus chegou e falou que essa menina ia viver, que já estava morta, que ela ia voltar à vida, todo mundo deram risada dele, do coitado. Gozaram nele, caçoaram e etc. Ninguém acreditava que a menina morta vai viver. Jesus chegou para a menina e falou: levanta-te. A menina levantou, a menina ressuscitou. Olha que poder divino. Tudo pela fé. Jesus conseguiu os milagres, tudo pela fé. Entendeu? A fé remove montanhas. Lembra desse ditado? Pois é. Então, nesse caminho maravilhoso, Jesus fez vários milagres, entendeu? E começou a percorrer a região da Galileia, da Judéia, testemunhando, pregando.
juntamente com seus 12 apóstolos, tá? E Jesus fez o que tinha que fazer. E vocês sabem que fim deu, né? De Jesus, mataram Jesus, né? E foi... O texto quer dizer também que a fé, era uma fé tamanha, tão grande, de Maria e José, poderia acontecer qualquer coisa. Eles estavam de frente ali para enfrentar o problema. No caso desse problema que queria matar Jesus, né? Que o rei Herodes, ambicioso, poderoso, entendeu? Com todo o seu exército, mandou matar todos os recém-nascidos, né? Os bebês. E não abalaram, não só por essa viagem no Egito, as circunstâncias, mas Maria, antes de ter o menino Jesus, falou: Senhor, faça de mim a tua vontade. Era uma fé inabalável, a mãe Maria. José também, entendeu? Então, José, antes, eu não queria aceitar que Maria foi grávida pelo Espírito Santo, né? Ele queria contar para todos ali da cidade, aí Maria ia ser apedrejada, José não contou. Um anjo entrou em sonho à noite e avisou ele. Um sonho a José. Maravilhoso, né? Aqui eu termino, tá? Esse texto, tá? E numa outra hora, no outro dia, eu posso até contar para vocês o capítulo do Espírito Santo, ou da fé, ou do crer, ou um capítulo de uns profetas, tá bom? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham entendido, compreendido bem, tá? E tô aqui para qualquer dúvida, qualquer colocação que vocês tiverem, vocês me chamem no meu Instagram, @Tolomei Ronaldo, tá bom? Então, muito obrigado e que vocês tenham aí um bom dia e uma boa semana, tá bom? Então, até mais. Fiquem com Deus.